E aí galera, voltando aqui de novo para o nosso segundo videozinho. Pessoal, faltou a gente conversar um pouco sobre o modelo atômico de Summerfield. Galera, a gente viu que no modelo atômico de Bohr, os elétrons eles ocupavam níveis fixos e esses níveis fixos tinham quantidade de energias fixas. Summerfield ele descobriu, através também do estudo do espectro de emissão de luz, Summerfield ele observou que na mesma camada os elétrons eles poderiam ter níveis de energia diferentes. Com isso, Summerfield ele fez a descoberta das subcamadas, ou seja, além das camadas existem as subcamadas. Isso significa dizer que um elétron ele não fica girando, como é que eu posso dizer, em uma órbita fixa. Essa órbita ela pode ser variada no mesmo nível. Por quê? Porque dentro do nível existem os subníveis, que são as subcamadas. É por isso que ele propôs também um modelo de órbitas elípticas. Apesar de ter também órbitas circulares, os elétrons eles também giram em torno do núcleo através de órbitas elípticas. Galera, partindo para o modelo atômico atual, a gente precisa entender o conceito de orbital. E para entender o conceito de orbital, a gente precisa entender esses dois princípiozinhos aí. O princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio da dualidade. O que é que fala cada um? O que eu gosto muito da química é que ela é autoexplicativa. Pessoal, o princípio da incerteza de Heisenberg diz que é impossível eu determinar simultaneamente e com exatidão a posição e a velocidade do elétron. Eu não consigo determinar simultaneamente a posição e a velocidade do elétron. Já o princípio da dualidade diz que o elétron ele se comporta como partícula em um determinado momento e em outro momento o elétron ele se comporta como energia, como onda. Então, um princípio ele complementa o outro. Por quê? Como eu não consigo determinar simultaneamente a posição e a velocidade do elétron, por quê? Porque em um determinado momento o elétron ele está se comportando como partícula e outro determinado momento o elétron desaparece porque ele está se comportando como energia, como onda. Então eu não consigo determinar simultaneamente a posição e a velocidade do elétron, porque na determinada hora o elétron se comporta como partícula e em outra determinada hora o elétron se comporta como onda, como energia. E a partir daí nós temos o conceito de orbital. Qual é o conceito de orbital? É a região do átomo onde existe a máxima probabilidade de eu encontrar o elétron. Estão vendo essa imagem aí? Galera, nessa imagem nós temos um núcleo representado pela cor vermelha e isso tudo de azul é como se fosse apenas um único elétron. É o comportamento de um único elétron. É como se a gente pudesse aí ver aonde ele já passou, entendeu? Por exemplo, cada pontinho desse é quando o elétron se comportou como partícula, naquele momento marcou um ponto azul. Depois ele desapareceu e foi para outra região. Ficou lá se comportando como partícula, apareceu outro pontinho azul. De repente ele começa a se comportar como onda, vai para outro local, vai para outra região e aparece lá naquele local. Com isso, a gente consegue definir, a gente consegue ver uma região onde está bem azul, bem forte, né? Nessa região é onde eu tenho a máxima probabilidade de eu encontrar o elétron. E eu defino isso como orbital. Então, no orbital atômico é a região do átomo onde eu tenho a máxima chances, a máxima possibilidade de encontrar o elétron. Partindo para os números quânticos, nós temos 4 números quânticos. Números quânticos principal, números quânticos secundário, números quânticos magnéticos e número quântico de spin. Galera, o número quântico principal ele vai ser representado pela letra N em minúsculo, tá bom? E o número quântico principal ele vai indicar a camada ou o nível no qual aquele elétron ou aqueles elétrons se encontram. Então, o número quântico principal ele vai indicar a camada ou um nível no qual o elétron se encontra. Lembrando, ó, tem até no gráficozinho aí,
quanto mais distante do núcleo, maior vai ser o meu coeficiente energético, o meu valor de energia. Então, quanto mais afastado do núcleo, maior energia vai ter. Lembrando, os números quânticos principais, nós temos 7, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esses números quânticos principais, essas camadas, elas também podem ser representadas pela camada K, L, M, N, O, P e Q, respectivamente. Por exemplo, toda vida que eu estiver me referindo ao número quântico principal 1, eu estou me referindo à camada K e vice-versa. Toda vida que eu estiver me referindo à camada K, eu estou me referindo ao número quântico principal 1, ou à camada 1, primeira camada. Segunda camada, L. Terceira camada, M. Quarta camada, N. Quinta camada, O. Sexta camada, P. E sétima camada, Q. Assim sucessivamente, tá bom? Toda vida que eu posso representar o meu número quântico principal, tanto em valor numérico, quanto em letras, tá certo? Porque ele está representando as camadas, mas vamos sempre representar por números. Já meus números quânticos secundários, ele está em referência, ele está se referindo às minhas subcamadas ou subníveis. Existem 4 subcamadas ou 4 subníveis, que são as letrinhas S, P, D e F. Pessoal, não confunda os números quânticos secundários com a quantidade de elétrons, isso não tem nada a ver, tá bom? Toda vida que eu estiver representando o meu número quântico secundário do subnível, né, pela letra S, o meu número quântico secundário vai ser 0. P, 1, D, 2, F, 3. Toda vida que eu estiver representando meu número quântico secundário, 0 está se referindo ao S, 1 está se referindo ao P, 2 ao D e F ao 3. Já o meu número quântico magnético, ele está sendo representado por caixinhas. Como assim? Na verdade, cada caixinha dessa vai ser um orbital. Cada caixinha dessa é um orbital. Por exemplo, no meu subnível S, eu tenho uma caixinha. No meu subnível P, eu tenho 3 caixinhas. No D, eu tenho 5 e no F, eu tenho 7 caixinhas. No meu subnível S, o meu número quântico magnético é apenas 0. No meu subnível S, o meu número quântico magnético só pode ser 0. No meu subnível P, eu tenho 3 caixinhas, ou seja, eu tenho 3 orbitais. A caixinha do meio sempre vai ser 0, a da esquerda vai ser -1 e a da direita vai ser +1. Ou seja, no meu número quântico magnético, no meu subnível P, o meu número quântico magnético, ele varia entre -1, 0 e +1. Já no D, eu tenho 5 orbitais, eu tenho 5 caixinhas. Lembrando, cada caixinha é um orbital. Do meio, 0, da esquerda, -1, continuando para a esquerda, -2. Lá, partindo do 0 para a direita, +1, para mais direita, +2. Ou seja, o meu número quântico magnético no subnível D de Deus, ele varia entre -2, -1, 0, +1, +2, tá bom? E no F, ele varia entre -3 e +3. Eu tenho 7 orbitais, 7 caixinhas. Já o meu número quântico de spin, ele traz referência à rotação do elétron. Porque vocês imaginem só, eu tenho aí representado 5 caixinhas. 5 caixinhas só pode ser quem? Subnível D, tá bom? Toda vida que eu vou representar os elétrons, dentro das caixinhas, eu represento por setas. Então eu tenho algumas setas aí. Vocês conseguem perceber também que essas setas, elas não estão totalmente preenchidas. E vamos tentar lembrar um pouco, ó. Lá no subnível S, né, eu tenho uma caixinha. Cada orbital, cada caixinha é um orbital. O máximo de elétrons que eu posso ter por orbital são 2. Então o que acontece? Se no subnível S eu só tenho uma caixinha, e se cada caixinha só cabem 2 elétrons, então o máximo de elétrons que o subnível S comporta são 2. No subnível P de pão,
eu tenho 3 orbitais, ou seja, eu tenho 3 caixinhas. Cada caixinha comporta 2 elétrons. Se eu tenho 3 caixinhas, eu posso ter no subnível P no máximo 6 elétrons. No D, eu tenho 5 caixinhas, 5 orbitais. Cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, eu tenho a capacidade, a quantidade máxima de elétrons no subnível D igual a 10 elétrons. Já no subnível S, eu tenho 7 orbitais, 7 caixinhas, e sendo que em cada caixinha cabe 2 elétrons, em cada orbital cabem 2 elétrons, eu tenho 7, 2 vezes 7, 14. Pessoal, no número quântico, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai distribuir esses elétrons dentro dos meus orbitais como estão representados aí. Posteriormente a gente vai ver a regra de Hunt e a gente vai entender isso daqui um pouco melhor. E aí o que acontece? Vai chegar um determinado momento em que os elétrons eles vão compartilhar orbitais. Os elétrons eles vão compartilhar caixinhas. Para que eles compartilhem caixinhas, é necessário que eles tenham rotações opostas, ou seja, que eles tenham números de spin opostos. Então, como é que a gente vai representar o número de spin? O número de spin, pessoal, ele pode variar. Então, não se preocupem se em determinada questão, quando tiver um elétron para cima, ou seja, representado por uma seta para cima, ele está mais o meio ou menos o meio, e vice-versa. Quando para baixo ele tiver representado mais o meio ou menos o meio. Mas aqui, a gente, toda vida que nós colocarmos o elétron para cima, vai ser menos o meio. Quando a gente colocar o elétron para baixo, vai ser mais o meio. Para cima, menos o meio. Para baixo, mais o meio. Exceto naqueles exemplos nos quais as questões ou a própria questão ela nos disser: leve em consideração para o elétron diferenciado, primeiro elétron para cima, mais o meio. Aí sim, sendo assim, a gente vai utilizar o que a questão está dizendo. Se a questão não falar nada, a gente vai utilizar o primeiro elétron, o elétron colocado para cima, menos o meio. O elétron colocado para baixo é mais o meio. Por quê, pessoal? Porque você imagina só, eu tenho 2 elétrons com carga negativa compartilhando o mesmo espaço. Eles estão compartilhando o mesmo orbital. Isso faz com que haja uma repulsão eletromagnética. Eu tenho 2 partículas com a mesma carga, com cargas iguais. Se eu tenho cargas iguais, o que é que vão fazer? Eles vão se repelir. Então, um elétron ele vai girar no sentido horário e o outro elétron vai girar no sentido anti-horário. Para quê? Para minimizar essa repulsão magnética, porque os dois têm carga negativa. Então, é por isso que existe o número quântico de spin. Pessoal, a regra de Hunt da máxima multiplicidade diz que eu vou colocar meus elétrons de maneira organizada, tá bom? Como? Vocês conseguem ver? Nós temos 3 caixinhas. Se eu tenho 3 caixinhas ou 3 orbitais, essas caixinhas, esses orbitais só pode ser de que subnível? É isso mesmo, eu ouvi daqui de casa, do subnível P. Eles variam de quanto? Também, do meio é 0, da esquerda menos 1, da direita mais 1. Ou seja, o número quântico magnético para esses orbitais que estão sendo representados aí só podem ser menos 1, 0 e mais 1. O que diz a regra de Hunt da máxima multiplicidade? Primeiro, o primeiro elétron que eu vou pôr vai ser para cima. Primeiro elétron que eu vou pôr vai ser para cima, tá bom? O segundo elétron ele também vai ser para cima, só que o segundo elétron vai ser na segunda caixinha, tá bom? O terceiro elétron também vai para a terceira caixinha. Depois que eu colocar um elétron em cada caixa, ou seja, um elétron em cada orbital e um elétron para cima em cada orbital, se eu tiver mais que 3 elétrons, por exemplo, no subnível P,
Qual é o máximo? 6. Vamos fazer para 6, que é o máximo que ele comporta. Então, o que é que eu faço? Eu volto lá, tá bom? Para o primeiro orbital, depois de ter colocado todo mundo para cima. Eu coloquei todo mundo para cima em uma caixinha individualmente. Aí sim, eu vou lá para a primeira caixinha e coloco o meu quarto elétron voltado para baixo. Porque quando eu faço essa representação para baixo, eu estou dizendo que ele está em rotação oposta, em rotação diferente àquele elétron que foi colocado na primeira caixinha. Aí sim, isso foi o quarto elétron. O quinto elétron, eu vou para outra caixinha do meio do subnível 0 e coloco ele para baixo também. E o sexto, por último, coloco na terceira caixinha de mais um lá, ele para baixo também. Com isso eu fiz a representação do subnível P, que tem no máximo 6 elétrons, tá bom? Só recapitulando, eu vou colocar um elétron por vez em cada caixinha, tá bom? Um elétron caixinha. Jamais eu posso colocar dois não. Primeiro é um elétron em cada caixinha, sozinho para cima, tá bom? Depois, se sobrar elétrons, eu volto para a primeira caixinha e coloco elétron para baixo, que é para indicar que está em sentidos opostos. Deixa eu ver aqui, achar o meu cursor. Pessoal, às vezes demora para mudar porque o meu cursor desaparece. Vou dar um pausazinho aqui e já eu falo sobre a distribuição eletrônica.